Você consegue imaginar viver 23 anos da sua vida sem nunca ter comemorado um único aniversário? Para o mundo, ela era a princesa da dinastia mais poderosa do pop, mas nos bastidores, Janet Jackson vivia em uma redoma de silêncio e regras de ferro. Por décadas, ela guardou segredos que poderiam abalar o legado de seu irmão, Michael Jackson. Mas agora, aos 58 anos, Janet decidiu quebrar o cadeado e o que ela revelou está deixando o mundo em choque. O que você vai descobrir hoje? A verdade dolorosa sobre como a fama de Thriller construiu muros intransponíveis entre os irmãos. As provocações de Michael, que geraram cicatrizes profundas na autoestima de Janet até a vida adulta. E o que realmente aconteceu nos bastidores de Scream, o clipe mais caro da história que ninguém te contou. Antes de revelarmos o capítulo mais obscuro dessa história, me diga nos comentários. Você acha que o preço da fama vale o sacrifício de uma infância normal? Quero ler a opinião de vocês. Fique atento, pois a revelação final sobre as perguntas que ainda cercam a morte de Michael Jackson é algo que você não vai querer perder. Raízes, espaço e ritmo. Crescemos muito rápido. Tive minha primeira festa de aniversário quando fiz 23 anos. Eu nunca tinha comemorado meu aniversário antes disso. O lar era pequeno, barulhento e cheio de música. Gary, Indiana, deu aos Jacksons uma casa de 2 quartos e um grande sonho. O 7º filho de Joe e Catherine em Gary, Indiana. 10 crianças tentavam dormir, estudar e cantar sob o mesmo teto na Jackson Street. As usinas de aço rugiam, os trens passavam chacoalhando e dentro daquela casa um som diferente surgia. Notas de piano, palmas e harmonias que cortavam o barulho de uma cidade de classe trabalhadora. Catherine tocava piano e amava hinos e canções country. Ela carregava fé e calma, ensinando paciência e afinação ao mesmo tempo. Joe trabalhava em turnos longos como operador de guindaste e depois pegava sua guitarra à noite. Ele acreditava que a prática criava vencedores e que os erros tinham um custo. Quartos lotados tornavam a privacidade rara, mas a união tornou-se treinamento. Jantares transformavam-se em chamadas e respostas. As tarefas domésticas tinham um tempo. Os irmãos mais velhos treinavam os mais novos. Michael, o 8º filho, ouvia ritmo em todos os lugares. Panelas no fogão, sapatos no chão, chuva nas janelas. Ele copiava o que ouvia e depois transformava em algo novo. Ele cantava para si mesmo, batia ritmos nas mesas, dançava diante dos espelhos. Mesmo antes de saber o porquê, ele se sentia seguro dentro de um ritmo. Histórias da casa à noite ainda perduram. Uma sala de estar limpa para o ensaio, batendo palmas no tempo certo, o ouvido aguçado de Joe pegando cada deslize. Quando Tito secretamente dedilhou a guitarra de Joe e quebrou uma corda, o medo encheu a sala. Até que Joe ordenou que ele tocasse. Tito dedilhou novamente e o erro tornou-se uma porta de entrada. Se uma criança tinha esse ritmo, o que todas poderiam fazer juntas? Uma banda de família deixou de ser uma fantasia e tornou-se um plano. Gary moldou esse plano. As igrejas deram às crianças o fogo do gospel. A rádio local despejava blues e R&B. Nos fins de semana, shows de talentos e clubes abriam suas portas para artistas corajosos. Os irmãos Jackson aprenderam mais do que canções. Eles aprenderam a dominar um palco. Roupas combinando, coreografias ajustadas, harmonias que pareciam maiores do que seus corpos pequenos. Essas tornaram-se suas ferramentas. Michael estudava os movimentos de seus irmãos. Depois os superava com um giro, um grito ou um silêncio perfeitamente cronometrado. Ele era o mais novo, mas liderava com sensibilidade. A disciplina governava o dia. Primeiro vinha o dever de casa, depois o ensaio. Ensaio seguido de mais ensaio. Joe era como um sargento do exército. As crianças treinavam fundamentos, respiração, tempo, mistura de vozes, agindo como profissionais. Apesar da idade muito jovem, Catherine equilibrava as coisas fazendo tarefas como verificar o dever de casa, preparar lanches e suavizar as arestas sempre que podia. Juntos, os pais construíram um sistema que era uma mistura de amor e pressão. Oferecia às crianças uma estrada bem definida, mas muitas vezes tirava a recuperação delas. Os primeiros shows de Michael já traziam as marcas do homem que ele viria a ser. Voz cortando o barulho, pés batendo exatamente no tempo, carisma muito além de sua idade. A banda tornou-se mais unida. Os irmãos aprenderam a ler o público, a estender um refrão, a fazer um verso silencioso parecer um segredo. Eles entraram em concursos, ganharam troféus e construíram um nome no circuito local. Às
vitórias trouxeram palcos maiores, ensaios mais longos e competições mais acirradas. O sucesso também trouxe mudanças. Mais barulho, trabalhos escolares, brigas entre irmãos e estranhos que agora sabiam seus nomes. Algumas moedas por um show transformaram-se em um pouco de dinheiro bem gasto em agendamentos. A infância estava encolhendo enquanto o sonho crescia. Michael sentia orgulho, talvez, mas tinha uma cautela, pois havia aplausos e menos brincadeiras. Permanecendo juntos, mesmo como um só, eles eram irmãos. Com o outro, eles se apoiavam nos ombros uns dos outros, encobriam seus erros, ajudavam a absorver os holofotes e se revezavam carregando o fardo. Esse som que eles faziam não é por acaso. Nasceu de quartos apertados, harmonias ajustadas e da crença de que a música poderia abrir uma porta para fora de Gary. Essa porta logo seria aberta. Shows de talentos os elevaram de pequenos palcos para locais maiores. Locais maiores atraíram a atenção de fora. Um cartão de visitas de um produtor aqui, um sussurro da Motown ali. O ar da casa mudou. A prática não era mais abstrata, tinha gosto de propósito. O próximo passo testaria tudo o que eles haviam construído. Seu som, seus laços e seu equilíbrio como uma família, enfrentando um negócio rápido e faminto. E assim que as chamadas telefônicas começaram e os executivos apareceram na porta, a ascensão começou, transformando aquele ritmo da sala de estar apertada em um som nacional e plantando as primeiras sementes do espaço que cresceria entre duas estrelas em ascensão. O preço da fama. O salto da sala de estar de Gary para as luzes da Motown veio rápido. Em um momento, os irmãos Jackson estavam ganhando shows de talentos. No seguinte, estavam fazendo audições para Berry Gordy, o homem que transformava talentos brutos em estrelas. A Motown os poliu, os embalou e os enviou ao mundo como os Jackson 5. 5 meninos em ternos combinando, movendo-se como um só, liderados pela menor voz com o maior alcance. I Want You Back disparou para o número 1. Depois vieram ABC, The Love You Save e I'll Be There. 4 sucessos consecutivos no topo das paradas anunciaram uma revolução. Uma banda de família havia se tornado um fenômeno. Michael mal tinha entrado na adolescência quando estranhos gritavam seu nome em aeroportos e desmaiavam em shows. Os Jackson 5 excursionavam incansavelmente. Um borrão de ônibus, aviões e hotéis. Multidões pressionavam contra as barreiras apenas para vislumbrá-los. A alegria era real, mas o desgaste também. Brincadeiras de infância foram substituídas por coreografia. Boletins escolares importavam menos que ensaios. Embora próximos no palco, a indústria puxava cada membro de maneiras diferentes. Janet, ainda muito jovem, assistia de casa. Ela via os irmãos desaparecerem por semanas, retornando com histórias de cidades que ela nunca tinha visto. Para ela, Michael era tanto um irmão quanto uma figura na TV maior que a vida. Ela admirava sua energia, mas notava o custo. Sua voz tinha que ser impecável, seus movimentos precisos, suas entrevistas charmosas, não importa o quão cansado estivesse. Ele estava aprendendo a ser uma estrela, antes de aprender a ser simplesmente um adolescente. Conforme os anos 70 terminavam, Michael deu passos mais largos. Off the Wall, em 1979, revelou o que ele podia fazer sozinho. Ritmos de disco polidos, baladas sinceras e uma independência que o diferenciava. Críticos o elogiaram, fãs o adoraram, e de repente o irmão mais novo estava se tornando a força motriz da família. Quando Thriller foi lançado em 1982, a divisão aumentou. O álbum quebrou recordes, videoclipes tornaram-se eventos e a fama de Michael eclipsou quase tudo o mais. Janet estava descobrindo seu próprio caminho na carreira, atuação, música e, finalmente, sua própria voz. Michael estava em sua vida, mas seus mundos haviam mudado. Aqueles que antes praticavam juntos, agora tinham empresários diferentes, agendas lotadas e mundos separados. Michael estava cercado por conselheiros, guarda-costas e produtores. Os tipos de conversas que costumavam acontecer ao redor da mesa de jantar da família agora passavam por assistentes. Com toda a riqueza que a fama proporciona, ela também constrói muros entre membros da família que antes eram tão sintonizados uns com os outros. Embora houvesse um laço, ele estava desgastado nas bordas. Devido ao sucesso, Michael teve que se isolar. Seus movimentos agora eram limitados por razões de segurança. Ocorreu um raro descongelamento da privacidade. Janet também testemunhava a transformação de seu irmão no coração, mas não na acessibilidade. Ele tornou-se mais ou menos vigiado. Cada gesto era notado, cada palavra
palavra dissecada pelos tabloides. Para alguém que cresceu desejando tais aplausos, essa adulação tornou-se uma forma de alimentação e de aprisionamento. A carreira dela começou a ganhar força em meados dos anos 80. Ela conquistou o mundo com Control em 1986, marcando sua entrada na arena como uma verdadeira força. Pela primeira vez, ela não era meramente a irmã de Michael, mas uma artista com sua própria identidade. Embora seus fãs celebrassem sua independência, ela lamentava privadamente os dias em que os laços familiares pareciam simples. Janet compartilharia mais tarde como o sucesso na carreira levou a menos conversas telefônicas e muito menos tempo juntos. Ainda havia vislumbres de afeto. Eles faziam um esforço para comparecer aos projetos um do outro, faziam piadas quando suas agendas permitiam e lembravam da vida que um dia forjaram juntos em Gary. Mas a fama era impiedosa. Ela não apenas os eleva, mas também se torna a fonte de sua segmentação. Sua ascensão à fama foi meteórica, mas com ela veio a distância, um abismo inevitável criado pelo próprio sucesso. As distâncias entre eles só se tornariam mais pronunciadas quando o escândalo estourou. De repente, o olhar do mundo tornou-se mais aguçado, as perguntas mais duras e a pressão mais pesada. E naquele momento, Janet descobriria que ser irmã de Michael significava não apenas compartilhar a glória, mas também carregar o peso da tempestade que estava prestes a cair. O furacão dos escândalos. Os anos 90 começaram com Michael no auge de seus poderes. Michael Jackson era um gênio do pop, vendendo 750 milhões de álbuns. Ele havia conquistado a música, reinventado o vídeo e se tornado o artista mais reconhecível da Terra. Mas em 1993, surgiu uma história que mudou o olhar do mundo de sua arte para sua vida privada. Alegações de abuso indecente de menores surgiram, primeiro sussurradas em tabloides, depois gritadas em manchetes. Um menino de 13 anos e seu pai acusaram Michael de atos que ele negou firmemente. Investigações seguiram, sua casa foi revistada e, de repente, o rei do pop não estava apenas como um artista, mas como um réu no tribunal da opinião pública. Para Janet, o choque foi pessoal. Ela conhecia seu irmão como família muito antes das câmeras. Ver o nome dele ligado a tais acusações era doloroso e desconcertante. Ela também entendia o quão rápido a mídia poderia mudar. Da noite para o dia, a adoração tornou-se suspeita. Ninguém parecia se lembrar dos anos de música e caridade. Eles queriam escândalo. Para os Jacksons, o barulho era esmagador. Michael manteve sua inocência, insistindo que as alegações eram falsas e movidas por dinheiro. O processo legal avançou lentamente, mas o dano espalhou-se rapidamente. Tabloides produziam histórias diárias, misturando fatos e rumores. Imagens de batidas policiais no rancho Neverland brilharam em todo o mundo. O silêncio de Michael, quebrado apenas por declarações cuidadosamente redigidas, aprofundou o mistério. Embora nenhuma acusação criminal tenha sido apresentada por falta de provas, o acordo multimilionário relatado foi visto por muitos como culpa, apesar de sua insistência de que era para acabar com o caos. O dano colateral foi além de Michael. Janet estava voando em sua própria carreira, preparando-se para turnês e patrocínios. De repente, o nome da família estava sob cerco. Empresas ficaram nervosas. Um de seus maiores contratos, um patrocínio da Coca-Cola, desapareceu quase da noite para o dia. Ela sentiu muito o cancelamento, não sinceramente pela oportunidade perdida, mas em seu coração, ela sentiu a punição por acusações nas quais nunca esteve envolvida. Em duas palavras, sua carreira foi manchada por associação. O laço familiar havia sido testado. Em público, os Jacksons mantinham-se firmes ao lado de Michael, enquanto lembravam ao mundo de sua bondade. Em particular, eles estavam lidando com os tempos difíceis que as alegações impunham à sua família, porque cada tópico tornava-se uma conversa sobre o escândalo. Amigos tornaram-se apreensivos, colegas tornaram-se interferentes, e a confiança, sempre livre em seu exercício, começou a deteriorar-se no reino da suspeita. Para Janet, resiliência é igual a sobrevivência. Tanto trabalho foi dedicado a expressar sua frustração através da música e da dança. Os temas de suas canções, independência e força, serviram de certa forma como uma resposta aos que duvidavam. No entanto, a dor permanece. Ela confessou mais tarde que o escândalo mudou a maneira como as pessoas olhavam para sua família. Portas se fechando em seus rostos sem motivo.
fugitivo e a inocência sendo engolida pela suspeita, uma suspeita nunca provada. Os fãs estavam divididos, com alguns defendendo Michael ferozmente e chamando as alegações de mero oportunismo, enquanto outros se afastavam, inquietos com a incerteza circundante. Essa divisão ainda existia muito depois do caso ser resolvido, tornando-se mais difícil, já que Michael estava cada vez mais preso a danos na saúde, dependência de analgésicos e estresse crescente. Sua energia, outrora sem limites, diminuiu enquanto ele continuava a lutar pelo desempenho. Uma lição que Janet aprendeu: o sucesso é instável. Uma história de capa poderia desmantelar muito. Qualquer escândalo, verdadeiro ou não, poderia alterar muito. Ela viu seu irmão encolhendo em um círculo menor, com menos pessoas em quem confiar, vivendo com muito mais cuidado. Ela estremeceu com isso, lembrando que a fama era, afinal, um manto, mas também um holofote, revelando cada sombra. Essas acusações serviram para marcar um ponto de virada na vida de ambos os irmãos. A inocência dos anos da Motown e a alegria de um eventual sucesso global transformaram-se em algo mais duro. Juntos, eles criariam um único hino desafiador, uma chance de enfrentar o mundo não em silêncio, mas em uníssono. Uma música, dois mundos. Quando a tempestade ao redor da vida de Michael ameaçou engolir tudo, a música tornou-se sua arma. Em 1995, ele recorreu à única pessoa que conhecia tanto o menino em Gary quanto o homem no palco, sua irmã, Janet. O resultado foi Scream, uma canção nascida da raiva, do desafio e de uma necessidade compartilhada de revidar. Não foi apenas mais um dueto, foi uma declaração ao mundo de que os Jacksons ainda estavam aqui, ainda unidos e ainda dispostos a levantar suas vozes acima do barulho. A faixa em si carregava fogo. Os versos de Michael ferviam de frustração com tabloides, processos judiciais e escrutínio interminável. Novas alegações explosivas foram feitas por dois homens. Alegações de que foram abusados quando crianças e suas famílias exploradas da pior maneira possível. Janet igualou a energia dele com linhas afiadas e sem remorso. Suas vozes se entrelaçaram, às vezes colidindo, misturando-se, mas sempre empurrando contra o mesmo muro invisível. O ritmo era futurista, a produção impecável e a mensagem inconfundível. Já chega. Fãs e críticos reconheceram que era mais do que apenas música. Era resistência gravada. Depois veio o vídeo. Com um orçamento recorde, Scream foi um espetáculo. Naves espaciais, visuais em preto e branco, coreografia afiada. As imagens viraram manchete antes mesmo da música chegar às paradas. Na tela, os irmãos moviam-se em perfeita sincronia, seus corpos estalando em rotinas que pareciam tanto lúdicas quanto agressivas. Michael e Janet apoiaram-se um no outro literal e artisticamente, e pareceu ao mundo exterior como um momento de cura. Por um breve tempo, os Jacksons haviam recuperado sua narrativa. Mas, por trás das câmeras, as rachaduras ainda estavam presentes. Janet admitiu mais tarde que as filmagens não foram a reunião fácil que os fãs imaginaram. Ela sentiu-se deixada de lado pela equipe de Michael, mantida esperando por horas, enquanto decisões eram tomadas sem sua opinião. A tensão não era com o próprio Michael. Ela ainda o amava e admirava. Para honrar o homem que amo e admiro como artista e pessoa, meu irmão Michael Jackson. Mas com a maquinaria ao seu redor, a fama havia construído muros até entre irmãos, e Janet sentiu a dor de ser tratada como secundária em um projeto que deveria simbolizar a unidade. Proximidade com um toque de distância definia a interação deles. No set, havia risadas e piadas entre as tomadas que casualmente deslizavam para o conforto das reminiscências da infância. Mas fora do set, eles eram separados novamente por agendas e comitivas. Janet expressou mais tarde que desejava que tivessem tido mais tempo juntos naquela época, compartilhando momentos mais autênticos fora do radar. O vídeo parecia reconciliador. As emoções eram ainda mais complicadas. Ainda assim, Scream teve seus efeitos. Tornou-se um grito de guerra para fãs que se sentiam atacados, julgados ou incompreendidos. Para Michael, foi uma maneira de pegar toda aquela raiva e lançá-la na arte. Para Janet, foi uma oportunidade de estar ao lado de seu irmão quando o mundo parecia empenhado em destruí-lo. Apesar das muitas frustrações que acompanharam o projeto, ela nunca se arrependeu de expressar seu apoio na luta dele. Era importante, disse ela mais tarde. Tinha que ser dito e tinha que ser dito juntos. A música de sucesso e o vídeo premiado pareceram por um momento uma tentativa de desafio fraternal, embora na verdade não escondessem falhas mais
mais profundas. A vida de Michael seria eternamente escrutinada. Janet ainda trabalhava em sua profissão, sob o fardo do que o nome da família significava. Scream foi um grito de guerra, mas não pôde encerrar guerras. Em retrospecto, Scream resume perfeitamente aquela rara conjuntura onde a estrela global mais distante e toda a distância estridente entre a dor pessoal e a pressão pública se encontram. Nenhum outro projeto poderia capturar os extremos desse laço, raiva e arte tão bem. Para os fãs, também serviu para verificar que, apesar das diferenças trazidas pela fama e circunstância, Michael e Janet ainda podiam se mover ao ritmo de um único tambor, mas nem mesmo a música poderia protegê-los do que viria a seguir. 14 anos depois, um telefonema estraçalhou o mundo de Janet com uma notícia tão devastadora que ela quase desmaiou ao volante. A tempestade estava apenas começando. Perda, perguntas e o silêncio. O verão de 2009 começou como qualquer outro para Janet Jackson. Ela estava se preparando para projetos, equilibrando sua carreira com um otimismo cauteloso. Mas tudo isso terminou em 25 de junho. A chamada veio de repente. Um grito do outro lado. Ele está morto. Janet quase perdeu o controle do carro quando ouviu as palavras. Suas pernas cederam. Seu corpo desabou sob o peso da descrença. Michael, seu irmão, seu parceiro de infância, seu rival, seu amigo, havia partido com apenas 50 anos. O mundo mergulhou no luto. Vigílias surgiram de Los Angeles a Tóquio. Âncoras de notícias reprisavam vídeos antigos. Michael Jackson sofreu uma parada cardíaca esta tarde. E milhões choraram pelo homem que acreditavam que nunca deixaria o palco. Para Janet, a perda foi privada e crua. Ela descreveu dirigir pela cidade, implorando a estranhos que a ajudassem porque não conseguia ficar de pé. Não foi pelo ícone global que ela chorou, foi por Mike, o irmão que a provocava, que compartilhou músicas com ela primeiro. O luto não veio sozinho. Quase imediatamente, perguntas surgiram. A causa da morte, uma overdose de propofol, um anestésico hospitalar, não parecia acidental. Por que havia sido usado como auxílio para dormir em uma residência particular? Quem foi o responsável por administrá-lo? E Michael estaria avisando o tempo todo que alguém o queria morto. Seus filhos, suas irmãs, até a própria Janet, sugeriram suspeitas além da negligência médica. Janet lutou com esses sussurros. Ela queria honrar seu irmão silenciosamente. No entanto, ela não podia ignorar as inconsistências, os estranhos negócios, as pessoas que nem sempre tinham os melhores interesses dele no coração. Ela, como o resto de sua família, perguntava-se se Michael havia sido falhado, não apenas pela medicina, mas por um sistema ansioso para explorá-lo até seu último suspiro. Em público, ela manteve sua postura digna. É difícil escolher amigos. Você não sabe se eles estão sendo seus amigos porque você é. No BET Awards, apenas alguns dias após o falecimento dele, ela parou diante da multidão para expressar sua gratidão pelo carinho deles. A mensagem foi curta e com a voz trêmula, mas sua presença sozinha disse ao mundo que Michael era mais do que uma estrela. Ele era um irmão e profundamente amado. Tantos irmãos e irmãs e tínhamos uns aos outros. Realmente, não tínhamos muitos amigos de fora, porque estávamos muito ocupados trabalhando. Éramos nossos melhores amigos. Fora da exibição pública, ela mergulhou nos serviços memoriais, confortando sobrinhas e sobrinhos e segurando um coração abalado. Mas por trás dessa compostura, ela se retirou. Janet admitiria mais tarde que se fechou para lidar com o luto sozinha. Em alguns momentos passageiros em Paris, Janet estava apenas caminhando sem assistir aos vídeos de Michael na calada da noite, enquanto as lágrimas caíam em seu travesseiro. Alguns dias, a memória dele a faz sorrir. Alguns dias, a quebra. Ele está em meus pensamentos diariamente, disse ela. Sempre. Esse tipo de silêncio não era paz. Era sobrevivência. As perguntas perduravam. Foi um acidente catastrófico? Ou foi algo de um tom muito mais sombrio? Janet nunca saberia. Tudo o que ela sabia era que Michael deixou um buraco que não poderia ser preenchido. Ele era o homem que esteve ao lado dela naquele palco, a incentivou a cantar mais alto, dançar mais intensamente, sonhar mais alto. Mas agora, ele era apenas uma memória. E memórias, não importa o quão brilhantes e vívidas, não seguram a mão quando o luto se torna insuportável. Mas a história de Janet nunca terminou em silêncio. Daquele silêncio veio uma voz, a dela, mais forte, mais afiada, sem medo de romper as sombras. O que ela revelaria nos anos seguintes chocaria até mesmo aqueles que pensavam saber tudo sobre os Jacksons. A verdade sem filtros.
O tempo tem uma maneira de suavizar as arestas, mas nunca apaga os cortes mais profundos. Para Janet Jackson, chegar aos 58 anos significou olhar para trás, para uma vida esculpida por triunfos, perdas e segredos que um dia foram pesados demais para compartilhar. Hoje, ela fala com uma clareza que só vem de sobreviver a tempestades, e o mundo ficou atônito com as verdades que ela finalmente se permitiu expressar. Quando Janet reflete sobre sua família, ela não esconde mais a complexidade. Ela fala abertamente sobre como crescer na casa dos Jackson foi tanto uma bênção quanto um fardo. A música lhes deu propósito, mas também lhes roubou infâncias normais. Ela recorda a disciplina de seu pai Joe, as risadas de seus irmãos e o lembrete constante de que o mundo esperava a perfeição. Aos 58 anos, Janet não doura mais a pílula. Nem sempre foi fácil. Carregamos dor ao lado do sucesso. Essa admissão, crua e sem filtros, assustou fãs que antes viam apenas performances polidas. Seu laço com Michael é a parte de que ela fala com mais cuidado. Ela ainda honra o gênio dele, ainda se ilumina ao lembrar da proximidade inicial deles. Mas ela não evita a verdade mais sombria, que a fama criou uma barreira, que alegações e escândalos o isolaram e que às vezes ela se sentia impotente para alcançá-lo. Fomos inseparáveis uma vez, admitiu ela, mas a fama constrói muros. Mesmo agora, sua voz carrega a dor de alguém que perdeu um irmão muito antes de ele realmente morrer. Aos 58 anos, Janet admite que o luto não foi embora. Simplesmente tornou-se parte de quem ela é. Além disso, ela expressou seus sentimentos sobre as controvérsias em torno do nome de Michael. Embora não defenda todas as escolhas dele, Janet insiste em uma coisa: sua humanidade. As pessoas esquecem que ele era humano, disse ela. Ele sentia dor, tinha medos e amava profundamente. Isso nos lembra que este era um homem, seu irmão, cuja narrativa nunca foi meramente a soma de alegações e acusações. Mas talvez a parte mais chocante das recentes revelações de Janet seja como ela está voltando essa lente para si mesma. Ela foi mais silenciosa por anos. A Jackson, que deixava a música falar a maior parte do tempo. Agora ela está pronta para falar sobre suas próprias lutas com a imagem corporal, autoestima e o fato de ser ofuscada. Ela falou sobre como as provocações de seu irmão mais velho sobre seu peso na infância ficaram gravadas nela, criando inseguranças que viriam a assombrá-la na vida adulta. Fãs que antes a viam como intocável estão atônitos com essa nova conversa franca. Aos 58 anos, ela está cansada de se esconder. Janet fala de legado, não apenas o de Michael, mas o dela própria. Ela sabe que ainda existem pessoas que transmitem sua história em relação ao seu irmão, mas ela está decidida a lembrá-los da individualidade de Janet. Eu sou minha própria pessoa, diz ela, e quero ser lembrada pelo que dei, não apenas por quem estive ao lado. Isso se apresenta como um desafio, particularmente enquanto ela continua a se apresentar, criar e inspirar um novo grupo de artistas. Essas revelações abalaram os fãs até os alicerces, pois despiram o mito. Agora vemos Janet, a irmã, a filha, a mulher que vivenciou a perda, mas encontrou forças para manter tudo unido. Aos 58 anos, Janet não sente obrigação de pisar em ovos em relação à verdade. Onde antes ela tinha um tom cuidadosamente medido, agora há força por trás de sua voz. Mas mesmo enquanto ela recupera sua história, uma pergunta permanece. O que Janet revelou sobre a morte de Michael que ainda deixa o mundo inquieto? No final das contas, a jornada de Janet Jackson nos ensina que o silêncio não é ausência de voz, mas sim o tempo necessário para as feridas cicatrizarem. Por décadas, ela foi a irmã, a sombra ou o alvo secundário. Hoje, aos 58 anos, ela escolheu a graça em um mundo que muitas vezes só lhe ofereceu escrutínio e dor. Ela não carrega apenas o sobrenome mais famoso da música. Ela carrega as cicatrizes de um império que deu tudo ao mundo, mas cobrou um preço alto demais de quem estava lá dentro. Michael se foi como um enigma, mas Janet permanece como o testemunho vivo de que é possível sobreviver ao caos e finalmente encontrar a própria paz. Muitos segredos ainda estão guardados nos corredores de Neverland e na memória da família Jackson, mas a pergunta que fica para você é: será que algum dia saberemos a verdade completa ou a lenda de Michael e Janet é maior do que a própria realidade? Se você chegou até aqui, inscreva-se no canal para continuar desvendando as histórias mais profundas e obscuras do mundo das celebridades. Não esqueça de deixar seu like se este vídeo te trouxe uma nova perspectiva sobre a Janet. A gente se vê no próximo mistério.